Mas e a relação com o pai dos respectivos filhos? Como é que entra, né? Como é que entrou nesse processo? O que onerou? O que pesou? Enfim. Olha, gente, eu vou colocar uma questão aqui. Vocês viram o caso da Luana Piovani, da Titi, né? É Titi ou é Titi o nome dela? Titi, né? Titi Miller. Eu tô nessa mesma situação, né, que elas. Então, assim, tudo que eu falo, eu tô prejudicando a pessoa, eu tô fazendo com que a pessoa não arranje trabalho, então tô tomando muito cuidado, né, sobre o que eu falo a respeito. Mas, assim, a minha relação é uma relação boa. A gente tem um agravante, né, no nosso caso, que a gente tinha um relacionamento não monogâmico. Então, acho que isso já é, assim, uma informação que, para pensar a maternidade, que está muito circunscrita dentro de uma família tradicional, né, desse arranjo mais conservador, isso pode gerar um problema. Então, a gente decidiu, quando eu fiquei grávida, a gente tinha rompido, a gente voltou, porque a gente se gostava ainda, e a gente decidiu que a relação, a partir dali, seria fechada, né? Mas eu sou uma pessoa que eu adoro a vida social. Ele também, ele é um cara que é músico, né, de uma família de pessoas que são artistas, e eu acho que ali não teve muita maturidade para segurar a onda nesse sentido, né, porque também a coisa do show, das apresentações, né, da vida noturna, é um momento de nutrição de quem trabalha com música ao vivo, né. Então, o que eu posso dizer sobre isso? No início, eu tive, sim, nas 2 gestações, um acompanhamento que eu considero que foi super adequado, né, de ir comigo até o médico, de fazer curso comigo de amamentação, de primeiros cuidados no puerpério. A segunda gestação, que foi a da minha filha, inclusive eu diria que eu só consegui chegar num parto natural porque teve um apoio mesmo, teve uma parceria, né, tanto de amigas quanto do meu ex-companheiro, de acreditar que a gente conseguia porque estava tudo bem comigo. Não tinha por que eu ir para uma mesa fazer uma cesárea, né? Era esperar, e eu fui investigando com as mulheres da minha família e fui entendendo que os nossos corpos eram corpos que iam até 42 semanas mesmo de gestação, né? Eu fui para quase 43 semanas de gestação com a minha filha. Exatamente, então tiveram dias de ir 2 vezes, né, a escutar o bebê, né, a bebeia, né, para saber como ela estava. Então, a relação durante a gestação, as 2 gestações, eu acho que foi uma relação de apoio, mas foi tenso para mim também lidar com esse homem que tem que sair para trabalhar à noite, né? Um homem que é músico e que a gente sabe como que é o assédio, a gente sabe de muitas histórias de traições, que eu não digo nem que é uma traição carnal, né? Que é uma traição da lealdade mesmo, né? Então, eu fui sendo minada pela minha ansiedade em relação a esse pacto. E quando as crianças estavam ali muito pequenas, eu fui vendo que não ia dar certo, assim, que eu não ia conseguir segurar a onda de um cara que tinha uma instabilidade profissional, sendo músico, e que não tinha nenhum tipo de perspectiva de conseguir um trabalho fixo, de ter uma outra profissão paralela. E esse é o estado atual, inclusive, né? Então, as crianças, as 2 crianças, a Benedito e o Francisco, não são crianças do acaso, são crianças que foram conversadas, que foram decididas. E daí eu acho que é muita irresponsabilidade, né? Não desviar um pouco dos seus próprios planos, dos seus próprios sonhos, para contemplar as outras pessoas que foram trazidas ao mundo, né? Então, a minha relação com o pai das minhas crianças, ela não é uma relação de amizade. Eu digo que infelizmente. E digo também, assim, para ele, né, que eu não posso passar por cima das coisas que estão acontecendo, como atrasos, como o que eu considero negligência e que ele considera que tem a ver mais com a distância, né, porque ele está em São Paulo e eu estou no Ceará, e fingir que tá tudo bem, né, porque eu acho que essa relação, ela se constrói, no meu caso, que eu não tenho uma presença física, pelas ligações, pelas videochamadas, por coisas simples, assim, de mandar uma carta, de mandar um brinquedo, de mandar dinheiro extra. Eu não sei, eu acho que a gente, como sociedade, se acostumou muito, né, a esse homem que não comparece, né, que é o pai de 15 em 15 dias, ou nesse caso, que é o pai só nas férias. Então, eu lamento muito, assim, eu fiquei muito ferida durante muito tempo, né, porque
Eu imaginei que mesmo com uma separação, eu nunca imaginei que a gente fosse ficar juntos 10 anos, por exemplo. Mas eu imaginei que mesmo com uma separação, que esse homem pudesse redirecionar a paternagem da própria família, né? Porque eu acho que a cura, né, dos homens pretos, ela está relacionada a uma mudança de postura que ela é individual. Não dá para colocar mais na conta do genocídio do jovem preto, do racismo estrutural, porque a gente tem que assumir que tem decisões que são individuais, que elas não estão na conta da coletividade, né? Na conta da coletividade tá a gente agir como as imagens de controle, como os estereótipos e ficar confortável naquela situação e acionar aí o racismo estrutural como uma justificativa para algumas falhas que elas estão na conta das escolhas pessoais, né? Então, aquela coisa, eu desejo tudo de bom, desejo sucesso, mas esse sucesso e esse tudo de bom não podem ser alcançados a partir da omissão e da sobrecarga, sabe? Então, Renata e Tati, essa questão desse modelo de paternidade, apesar de ter esse viés racial que a Renata está colocando, né, ele está muito inserido nesse modelo de masculinidade que faz com que a sociedade acredite, que a sociedade viva achando que o homem não tem as obrigações compulsórias que as mulheres têm. Então, tipo, a mulher tem um instinto maternal, mas a gente não ouve falar instinto paternal. E o que a gente ouve falar é aquela coisa de, não, mas homem é assim mesmo, pai não é igual a mãe. Então, ao mesmo tempo que parece que existe uma hipervalorização da figura da mãe, na verdade é um lugar de desvalor, porque você tem centenas de exigências e os homens não têm nenhuma exigência, né? E aí, nesse sentido, eu queria perguntar para... reforçar essa pergunta com a Tati, né? Que é inegável que existe uma desigualdade imensa quando falamos de gênero, mas quando se trata da parentalidade pós-divórcio, as disparidades ficam ainda mais destacadas, né? Então são muito poucos os homens que realmente assumem seu papel na criação dos filhos. Eles viram mero coadjuvante ou mesmo saem totalmente da vida do filho. Como que você enxerga isso, Tati? Isso aconteceu com você? Acontece com você ou com pessoas próximas? Como é que você enxerga essa questão? Olha, eu fico um pouco chocada a quantidade de amigas minhas que reclamam, foram casadas por anos, era um casamento até ok, casamentos que duraram 8, 10, até 15 anos, e o pai, assim, tinha carga mental, a mulher estava mais sobrecarregada, mas o pai estava ali, e separa e vira, assim, tipo um amigo que leva a criança para passear, ele não tá mais ali. Quase como, finalmente ele se libertou disso, né? Que é o que você abriu o programa falando, né? Para pai, às vezes, existe esse filho. E eu fico chocada que em 2023, pessoas que eu convivi, casais que eu frequentei a casa por 10 anos, eu falava, aqui tem uma família legal, estruturada, o cara vem com uma dessa. Eu tenho sorte, meu ex-marido Pedro, eu costumo dizer que a gente é um casamento que deu certo porque durou 10 anos e por enquanto a separação tem dado certo também, porque ele mora a 4 quadras da minha casa, a gente divide 50% a vida da nossa filha em todos os aspectos, assim. Então, ele fica com ela segunda e terça, eu fico com ela quarta e quinta. Sexta, sábado e domingo são alternados. Uma é minha, um fim de semana é meu, outro fim de semana é dele. A gente tem um Excel compartilhado com absolutamente todos os gastos, a gente divide 50%, tudo, absolutamente tudo, mas um mês que ele está mais apertado, eu pago mais, um mês que eu estou mais apertado, ele paga mais. A gente faz uma vez por mês, juntos, uma reunião com a terapeuta dela para saber, porque a minha filha tem uma questão com ansiedade, fica muito brava, enfim, tem todo uma personalidade exuberante ali que eu fico na expectativa do que vai ser na adolescência. É muito maravilhosa, muito esperta, muito sensível, mas tem uma questão ali de uma agressividade que ela precisa aprender a controlar. Então ela está na terapia, a gente vai, conversa com a terapeuta, ele é muito parceiro. Agora, é claro, eu já tive momentos assim de desespero. E o que eu digo pro Pedro, porque ele fica muito desesperado de eu falar dele. Não vai falar de mim em crônica, porque assim, a minha vida toda é expor minha vida, né? Os meus livros, podcasts, minha coluna no jornal. E aí teve um dia que eu falei pra ele, eu falei, olha, no momento em que expor sua vida, no momento em que eu travar 100% de não poder falar nada do nosso casamento,
passa por eu não poder narrar a minha própria vida. E isso você não pode fazer. Então, assim, vão ter momentos em que eu vou falar. Eu acho que a gente tem que ser livre para isso. Então, ele é excelente pai e a gente é muito amigo. Mas é claro que isso, principalmente nos primeiros anos da Rita, eu tenho muita mágoa, principalmente das madrugadas, porque agora com 5 anos, ela finalmente está dormindo. Mas até os 4, ela acordava várias vezes na madrugada e ela chamava mamãe, porque 90% das crianças abre o olho e fala mamãe, não necessariamente é a mãe que tem que ir. E ele, bonitão, continuava dormindo e eu falava, pelo amor de Deus, vai você. E ele falava, mas se eu for, ela vai me tacar um brinquedo porque ela quer você. E eu fui durante 4 anos. E isso acabou com a minha saúde. Eu tenho problema imunológico até hoje, porque ficar 4 anos sem dormir é um negócio que me envelheceu pra cacete. Qualquer coisa que tinha no ar, a 9 quadras da minha casa eu pegava, porque minha imunidade estava no dedão do pé. E ele ficando cada dia mais gato, mais bonitão, mais sarado, porque o homem já é 5 anos mais novo que eu e dorme. Ele foi ficando lindo, eu fui ficando... Eu falei, esse desgraçado tá cada dia mais gato e eu tô cada dia mais idosa, né? Então tem essas pequenas coisas que eu acho que fizeram também com que desse um bode e a gente chegasse na separação. Não foi um mar de rosas, eu amadureci muito como mãe, ele amadureceu muito como pai. Então teve sim carga mental, mas eu preciso dizer que hoje em dia tá muito dividido e ele é um puta parceiro. E assim, ele foi em todos os médicos comigo, ele é parceiro, só que tem uma coisa, porque assim, se a gente colocar tudo na conta do estrutural, ninguém amadurece, né? Que é o que a Renata acabou de falar. Mas a real é que os homens são criados para ser mais os mimadão e as mulheres são criadas para ser a grande provedora de amor, né? Então, quem chama uma mãe, não chama um pai. E assim, uma hora eu falei, eu cansei de ser chamada. E tem uma coisa também que a Joyce abriu o programa dizendo, depois que o homem separa, ele tem que entender que não tem ex-filho. E eu fiquei pensando, pior não, mas quase tão ruim quanto são os homens que não entendem que eles não são filhos da mulher. Porque eu acho que ao longo da minha vida eu tive muito namorado que se comportava como filho meu, que eu resolvia tudo, fazia imposto de renda, fazia nota fiscal. E isso é uma carga mental do inferno. Por que esses homens foram criados para ser eternos filhos e a gente foi criada para ser eterna mãe?